na casa. Aqueça o seu coração, porque Ele vai falar de uma forma diferente com você hoje. Aleluia. Muito se ouve sobre a Páscoa nessa época. Algumas pessoas atrelam a Páscoa ao ovo, né, ao coelho da Páscoa. Tem esse lado comercial, né? Outras pessoas acreditam e têm fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E pastor, acreditam que por esse sacrifício de Jesus, ela teve acesso à salvação. E glória a Deus por essa fé, por esse nível de entendimento. Porque a morte de Jesus, que foi muito bem representada aqui, ela abriu uma porta para que nós pudéssemos ser salvos. Nós falamos aqui no culto de ontem, né? O sacrifício que Jesus se submeteu, Ele se rendeu à vontade do Pai. Os guardas tentaram prender Ele antes do momento dele ser entregue, mas não conseguiram prender Ele, porque Ele não se rendeu à vontade humana. Mas quando Ele passou no Getsemane, quando Ele passou no jardim da prensa, ali Ele se rendeu à vontade de Deus. E a partir daquele momento, então, Ele se entregou na mão daqueles guardas. E tudo isso que vocês já entenderam com essa representação aqui. Só que isso abriu uma porta para nós. Aquele momento, ele gerou para nós uma oportunidade de ganhar o direito da salvação para uma vida eterna. Uma vida que todos nós estamos já vivendo nela. A nossa passagem aqui pela terra, ela é breve. Há uns aí 100 anos, 120 anos, né, com boa saúde, 80, 70. Nós viveremos esse período aqui na terra. E a oportunidade que Ele nos deu de fazer a diferença nesse período, pela porta que foi aberta no sacrifício dele. E então nós ganharemos a vida com Ele no plano eterno, o plano de onde nós já viemos. Aleluia. E eu quero aproveitar esse momento para mostrar para todos que estão aqui que existe um convite para irmos por dentro dessa porta, não ficar parados na porta da salvação, porque a porta foi aberta. E aqueles que não caminham pela porta, pastor, garante só a salvação, porque só foi salvo, mas não caminham com Cristo na terra, não usufruem, não desfrutam da caminhada com Ele. Sendo que em toda a Bíblia, se você vê ela de Gênesis a Apocalipse, você vai ver nítida vontade de Deus de ter relacionamento com o homem. Deus projetou todas as coisas para que Ele tivesse relacionamento com o homem. Não somente a salvação, mas tivesse relacionamento. E hoje o convite que fica para nós, nessa noite, nesse culto, nessa festa tão gostosa, é um convite para caminhar com Ele. Aleluia. Desfrutar da presença dEle. Aleluia. Eu costumo brincar com algumas pessoas que caminham perto de mim, que para mim, Jesus já voltou. Porque eu não preciso esperar a volta dEle nas nuvens para viver com Ele. Ele vive comigo todos os dias. Ele fica comigo no meu trabalho, Ele fica comigo na minha casa. Por onde eu estou, Ele está lá comigo. Estou dirigindo, Ele está ali comigo. Até nos momentos de me dar bronca, Ele também está lá. Então nós vamos ver hoje qual o motivo que não foi necessário que esse sacrifício acontecesse. O que aconteceu, pastor, que foi necessário que Jesus morresse na cruz? Quero ler uma passagem rápida que está lá em Romanos 3, versículo 23 e 26. Começa assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Jesus, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados
dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então o que nós aprendemos com esse texto é que todos pecaram. A raiz pecadora, ela já vem junto com o homem quando ele nasce. Pastor, mas uma criancinha, ela é inocente, como que ela tem pecado? Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Fica com a mão levantada assim, vamos fazer uma brincadeira bem rápida. Você é pai, sim? Você já ensinou seu filho a mentir para você? Não? Nunca ensinou? E ele já mentiu para você? Ai, de onde saiu isso? Você já ensinou o seu filho a bater no amiguinho por causa do brinquedo? Já ensinou isso para ele, não? Misericórdia. E ele já bateu no amiguinho por causa do brinquedo? Quem ensinou a violência para o seu filho? Vem no combo, vem no kit. Isso aí é a queda do ser humano. Desenvolve o pecado. A partir do momento em que a gente vem a esse mundo, já começa esse desenvolvimento. Porque um dia Deus entregou o governo desse mundo nas mãos do homem. E o homem não soube lidar com o que Deus entregou para ele. Olha só o que aconteceu lá em Gênesis 1. E disse Deus, no momento da criação, depois que Deus havia criado todas as coisas, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Essa era a missão do homem, governar sobre todas as coisas. Deus criou o homem para que ele fosse o gestor do planeta Terra. Essa era a missão que foi dada a ele. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, desde a criação o homem já é abençoado. Aleluia. E Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado o quê? Toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, nós acabamos de ler que Deus criou o homem para governar sobre todas as coisas e entregou tudo na mão dele. O homem não precisava de mais nada, pastor, porque tudo Deus proveu para ele. Quando ele foi feito, tudo já estava pronto e a missão do homem era desfrutar e fazer a manutenção. Olha que coisa linda. O sonho que Deus sonhou e criou o homem para viver isso, foi o desfrute. Sabe, foi desfrutar das belezas que Ele criou. Por isso que eu falei aqui, nós precisamos entender que Jesus morreu naquela cruz para que nós possamos desfrutar de uma vida com Ele, não somente da garantia da salvação. A garantia da salvação é que nos dá acesso a Ele. Mas quando Ele morreu naquela cruz, Ele remiu a terra. Ele é considerado o último Adão, que veio fazer o que o primeiro não deu conta de fazer, que é dominar sobre a terra. Aleluia. Entregar o governo novamente, que uma vez foi dado ao inimigo das nossas almas, entregar de novo nas mãos daqueles que são verdadeiramente discípulos de Deus, filhos do Altíssimo. Tem filho de Deus aqui nessa noite ou não tem? Aleluia. Aleluia. Jesus foi para a cruz para devolver o governo de todas as coisas nas suas mãos. Aleluia. Vejam só uma coisa. A Bíblia, no capítulo 1,
você vai ver que todas as menções a Deus começam assim: disse Deus, e falou Deus, e fez Deus, e criou Deus. Agora, se você virar a página e ler o capítulo 2, você vai ver que a partir do versículo 3 começa assim: e disse o Senhor Deus, e falou o Senhor Deus, e criou o Senhor Deus, e fez o Senhor Deus. O que mudou do Gênesis 1 para o Gênesis 2? A criação do homem. Quantos aqui tem imóvel próprio? Levanta a sua mão assim. Imóvel próprio que está alugado para alguém. Está alugado lá? De quem é aquele imóvel? Quem tem a escritura? É sua, não é? Mas você pode ir lá a qualquer hora visitar aquele imóvel? Por quê? Porque a governança daquele imóvel foi entregue a quem fez o contrato de aluguel. Mesmo você sendo proprietário, você já não pode mais acessar aquilo lá, porque o governo daquilo foi entregue na mão do teu inquilino. Um dia, quando ele for sair de lá, ele vai ter que prestar contas. Sim ou não? Ele vai ter que chegar lá e entregar conforme foi entregue a ele. Vai ter que prestar contas. Mas a partir daquele momento você se torna o senhorio daquele imóvel. Já viram o seu Barriga? Lá na Vila do Chaves? Ele exerce o senhorio lá daquela vila. Então, para o seu Madruga, para o locatário, ele é o senhor proprietário. Aqui aconteceu a mesma coisa. Quando Deus criou o homem e entregou o governo da terra na mão dele, Deus passou a ser o senhor da criação. Porque a administração foi entregue na mão do homem. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Deus se tornou o Senhor da criação. E a partir do último dia da criação, Deus não criou mais nada. Apenas contemplou e viu que tudo que ele tinha criado era muito bom. Aleluia. A Bíblia é clara, gente. Quando chega no capítulo 2, vai falando assim: Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. Depois que ele criou o homem, no fim do capítulo 2, e deu o governo a ele, e estabeleceu esse método de gestão da terra, aí o último versículo fala assim: e viu Deus que tudo que ele criou era muito bom. Ele viu que a terra, sendo governada pelo homem, seria muito bom. Esse é o plano de Deus, é o plano perfeito. Mas, como nem tudo são flores na vida da gente, certo dia, o homem foi tentado. E Deus havia estabelecido um decreto, uma norma de fidelidade para a manutenção dessa criação que era muito boa. Olha o que o versículo 16 do capítulo 2 fala: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então havia um decreto, uma lei, uma ordem. Conforme lá no contrato de aluguel, o proprietário coloca lá algumas leis ou não coloca? Se você não pagar o aluguel até determinado dia, haverá uma cobrança de multa estabelecida em tal % lá. E se um dia, meu irmão, você conseguir a proeza de atrasar o seu aluguel, não adianta você chorar, não adianta você dormir na pia, não adianta você se rebelar. Você vai ter que pagar o boleto mais caro, sim ou não? E se você também descumprir qualquer uma das normas ali, você não vai ter que ser penalizado naquele contrato? O contrato que Deus fez com o homem era assim, ó: usufrua de tudo, comei de toda árvore, isso é imperativo, é uma ordem. Vai lá e desfruta, estou mandando você desfrutar de tudo. Agora, a primeira e única norma que eu coloco aqui é que não mexa nessa árvore. É um pacto de fidelidade que Deus estabeleceu com o homem. Mas, Gênesis 3, versículo 6, viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
Percebam, eles já tinham providenciado veste para eles. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passava pelo jardim na viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui no momento em que Adão, junto com a Eva, desobedece e quebra a aliança, quebra o pacto que eles haviam estabelecido com Deus, a partir daquele momento a consciência do homem pesou sobre ele. E o homem que tinha o hábito de receber Deus todos os dias, na viração do dia, conversar com Deus, gente, imagina o privilégio que foi esse período da vida de Adão. O próprio Deus descia no jardim e caminhava com ele. Aleluia. Viu Deus que era muito bom. Deus quis desfrutar daquilo que Ele criou e era muito bom. O relacionamento com o homem, o governo do homem, tudo sobre equilíbrio. Aliança com o homem, o pacto com o homem. Mas o inimigo das nossas almas, gente, ele ficou endemoniado. Porque ele queria, Xande, ter o que Deus nos deu de graça. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. O homem não precisava de mais nada, ele já foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a artimanha que Satanás usou para enganar o homem foi o quê? Se você comer, você vai se tornar semelhante a Deus, mas ele já era. Perceba o engano de Satanás. Porque tudo que Deus viu que era muito bom, fazia ele se revirar, porque ele queria ter e não teve. Então, quando o homem rompe o pacto com Deus, com aquele decreto que Deus havia estabelecido, precisa ser cumprido. A lei que Deus estabeleceu precisava ser cumprida. A lei da morte, consequência da desobediência, da quebra de aliança. Versículo 17 de Gênesis 3, Adão disse: porquanto destes ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não coma dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da sua vida. Por causa da desobediência do homem, por causa da gestão que Deus entregou, a autoridade que Deus entregou na vida do homem, o homem entregou essa autoridade nas mãos do inimigo quando ele rompeu um pacto com Deus. E a partir daquele momento que Deus deu para ele administrar, tornou-se maldito. A terra tornou-se maldita. Meu Deus. Olha só como é forte, gente, a consequência de tomarmos decisões sem antes priorizar o relacionamento com Deus, o pacto que nós temos com Deus. Então, a partir daquele momento, a terra tornou-se maldita. E qual a consequência? Espinhos e cardos também te produzirá. Antes ele tinha frutos para usufruir, agora o que ele comeria da terra era espinhos, cardos ou abrolhos. E comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás, até que o homem morra e ele volte para onde? Aqui tem um mistério, porque a Bíblia nos diz que quando nós morremos, o Espírito volta para Deus. Ele nos criou, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. É o dono do Espírito que está dentro de cada um de vocês aqui. Então o Espírito volta para Deus. Mas o que ele fez com a terra? Ele entregou o governo da terra. A partir de agora ele é servo de quem governa a terra. E ele precisava ir lá para o dono da terra. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Precisava virar pó de novo. E a alma é aquilo que nós precisamos entender, gente, que nós podemos perdê-la eternamente. Onde está a vida do homem? Jesus manda a gente salvar espíritos, ganhar espíritos, libertar espíritos.
Mas Ele nos manda salvar almas. A gente até tem um rito aqui na igreja que a gente fala assim, ó, almas. Vamos lá, igual a IPA agora, avivada. Almas. Porque é o que pulsa no coração de Deus, é ou não é? As almas. Porque é ela que nós podemos perder ou ganhar eternamente. Então, quando o homem pecou e o senhorio da terra passou a ser do inimigo das nossas almas, houve muitas consequências disso. E então nós vemos que a consequência do pecado seria a morte. O sangue precisa ser derramado para que a expiação daquele pecado aconteça. Eu vou pular essa parte aqui de Abel, eu vou direto para o Egito por conta do tempo. Se você depois fizer aí um estudo sobre isso, acho que nós vamos fazer e pôr lá na internet, lá que vai ser uma bênção isso daí. Você vai ver que desde a primeira família, desde a família de Adão, eles entenderam que precisava de sacrifício para expiação de pecados. Eles não foram mortos por conta de um sacrifício que houve no jardim. E então ensinou os filhos, e os filhos ensinou os outros filhos, até que chegasse isso na família que desceu para o Egito. E ficaram escravos ali por muitos anos. Até que Deus ouviu o clamor desse povo lá do céu. E decidiu libertar esse povo dessa escravidão, desse sofrimento. As 10 pragas que foram enviadas ao Egito foram uma afronta do nosso Deus às divindades pagãs, mostrando que o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele governa sobre tudo e sobre todos. Todas as pragas, Ele está diminuindo uma das divindades do Egito e enaltecendo o seu poder. Ele se fez conhecido na demonstração do seu poder. E a última praga, a praga da morte dos primogênitos no Egito, Ele afrontou um Deus chamado Faraó, que se achava o todo-poderoso, se achava o que ninguém tocava, o intocável, o inabalável, o inatingível. E então Deus provou para ele que ele se achava tão grande, mas não conseguia proteger nem o próprio filho deitado dentro da sua própria casa. Só que Deus deu uma ordem, porque um decreto de morte foi estabelecido para todo primogênito no Egito, até os animais. Não importa se fosse hebreu, se fosse egípcio, se fosse qualquer tipo de primogênito, ele estava enfadado à morte. Havia um decreto de morte. Lá no Éden, um decreto de morte por consequência do pecado. No Egito, decreto de morte, mais uma vez. Só que aí entra um plano de salvação e de escape. Aleluia. Ao mesmo tempo que Deus estabelece um decreto entregando a vida dos primogênitos à morte, Ele cria um escape para os filhos. Aleluia. Chama Moisés. Ele diz assim para Moisés: fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, sem manchas, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Qual foi o horário que Jesus foi para a cruz? Meu Deus. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, ou na verga da porta nas casas em que o comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua frescura.
e nada deles deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12: eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito, onde? Na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Aleluia, meu Deus, um decreto que, aleluia. O decreto de morte foi estabelecido, mas junto com ele um sacrifício substitutivo. A família que sacrificasse o cordeiro, pegasse do seu sangue, o sangue do cordeiro, e passasse no umbral das portas, no batente da porta da sua casa, então quando o anjo do Senhor passasse por ali, ele não ceifaria vida dos primogênitos daquela casa em que o sangue estivesse nas portas. O decreto de morte havia sido, essa família foi protegida do decreto de morte. Porém, quem não utilizou do sangue do cordeiro, conforme Deus estabeleceu, o decreto foi cumprido. E houve gritos de choro no Egito. E então, quando o povo sai para o Egito, o faraó fala assim: eu cansei de vocês, vão embora daqui, suma daqui. E o povo vai para o Egito, para o deserto. Quando eles vão para o deserto, então imediatamente Deus manda que Moisés separasse os primogênitos que uma vez ele entregou nas mãos da morte. E agora ele falou assim: vou estabelecer um decreto superior a esse da morte dos primogênitos. Santifica eles para mim, porque a partir desse momento eles são meus. Aleluia. Um decreto só pode ser invalidado por um decreto superior. Então Deus mais uma vez provou que Ele é maior do que todas as coisas, inclusive do que a morte. E tomou para si aqueles que haviam sido condenados à morte. Deus tomou para si ali no Egito. Pegou a visão, pastor? Aleluia. Tudo isso que eu estou narrando aqui lança luz no que aconteceria lá no Novo Testamento, em Jesus Cristo. É um tipo do que aconteceria lá. É um exemplo. Para que o povo entendesse que um dia seria necessário um sacrifício substitutivo pela morte, que é a consequência do pecado. O decreto continua válido. Não houve um decreto que foi superior a esse. O decreto é que se pecou, vai morrer e ponto final. A não ser que o sangue de um cordeiro seja passado, seja um ato de fé, aleluia, seja utilizado. A partir desse momento, a Bíblia nos conta vários profetas que conseguiram acessar o mundo espiritual e viram no mundo do espírito Deus estabelecendo um projeto chamado projeto de redenção da humanidade. O salmista Davi fala assim: Deus, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios, porque o sacrifício, somente o sacrifício, a morte do animal, não tem o poder de agradar o coração de Deus. É somente algo legalista, é somente cumprir a lei. Mas se você quer agradar o coração de Deus, o salmista ensina que não é com sacrifícios aqui na terra, porque já existia um plano de salvação que não seria mais necessário esses sacrifícios de animais. O povo mais uma vez se corrompeu e começaram a fazer até comércio com esse sacrifício, que era para ser uma causalidade, um evento. O povo se corrompeu mais uma vez. E então Deus mostra aos seus profetas tudo o que estava acontecendo. O Salmo 110 fala assim: E disse o Senhor ao meu Senhor, e disse
Yahvé a Elohim, e disse o pai ao filho: assenta-te à minha direita, até que ponha os inimigos, teus inimigos, por escabelos dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da sua fortaleza de Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, e os ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, e julgará entre os gentios, e tudo encherá de corpos mortos, e ferirá as cabeças de muitos países. Então o salmista, ele conseguiu acessar no mundo espiritual, o pai conversando com o filho, falando assim: filho, você será o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você será a oferta voluntária pelos teus irmãos. Você será o cordeiro substitutivo pelo pecado da humanidade. Aleluia! E os profetas, alguns profetas que conseguiram acessar o conselho de Deus, conseguiram acessar no mundo espiritual essas informações onde Deus está estabelecendo as coisas, anunciam a visão deles. Olha o que o profeta Isaías falou: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Aleluia! Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então começam os profetas a entender que no mundo espiritual estava para acontecer alguma coisa. Um cordeiro seria imolado, mas dessa vez um cordeiro que seria o suficiente para o sacrifício de toda a humanidade, para ser a porta de salvação para todos os seres humanos mais uma vez. Estabelecer novamente aquilo que Deus viu no jardim, que era muito bom. Aleluia! Lá no livro, a Epístola aos Filipenses, versículo 5 do capítulo 2, começa assim: ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Aleluia! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! 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 Já desde a antiguidade, o mundo espiritual apontava para esse homem que nasceria despido da sua glória, em forma de servo. Por que forma de servo, pastor? Porque ele veio nos servir e nos dar acesso à porta da salvação. Servir a vontade do Pai, servir o plano de redenção. Ele é o ícone que nós devemos seguir na nossa vida como exemplo a ser seguido. Aleluia! Ele nasceu de uma forma miraculosa. Nasceu de um milagre. Uma mulher que ainda não tinha relacionamento sexual, e ela engravidou do Espírito Santo de Deus. Foi um nascimento miraculoso. Cresceu, desenvolveu o seu ministério aqui na terra, ensinou muitas pessoas, estabeleceu o reino dos céus. Todos os milagres que você vê no Novo Testamento, eles se repetem no Antigo Testamento, exceto um, que é a expulsão de demônio.
por quê? Porque quando um reino se estabelece, o reino que imperava precisa bater em retirada. Quando Adão entregou o governo, a carta de locação na mão do inimigo, ele passou a reinar, o reino dele se estabeleceu na terra, a terra foi feita maldita. Deus, ele não tem maldição para dar a ninguém, a não ser as pessoas que saem debaixo da bênção e proteção de Deus, naturalmente elas acessam a maldição que o outro lado dá. Ele põe lá, ó, se você não cumprir isso aqui, quem vai sair de baixo é você. E a consequência é isso aí. Então, o homem saiu de baixo, a terra foi feita maldita, o senhorio estava na mão de Satanás. Quando Jesus veio estabelecer o reino, então a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, a partir dos exemplos que Ele nos deixou, nós podemos começar a entender o que é caminhar com Jesus Cristo aqui na terra. Pensa comigo uma coisa, Ju, nós vamos precisar de dom de cura lá no céu? Nós vamos precisar de libertar os endemoniados lá no céu? Vamos precisar de dom de revelação lá no céu? Então para que Ele deixou os dons? Para ser usado onde? Aqui na terra. Quando Jesus foi indagado acerca do reino que Ele estava anunciando, e perguntaram para Ele quando esse reino virá, quando vai ser, como vai ser. Inclusive foram pedir o Ministério da Fazenda e o Ministério da Cultura para Ele. Falaram assim, ó, quando você estiver no seu trono, põe meu filho lá no ministério, lá o outro no... Achando que o reino que Deus estava estabelecendo era um reino meramente natural. Aí Jesus responde o quê? Vocês não entenderam nada. O reino já está aqui. Aleluia. O governo já estava sobre ele. O principado, como nós lemos em Isaías, estava sobre a vida dele. Aleluia. Só que nós entendemos que tudo o que ele fez foi nos deixar lição de como seria a vida com ele, o que deveremos fazer, qual a nossa missão. O envio que ele fez, ele testou, ele ensinou primeiro. Vocês entenderam que é assim? Entenderam? Eu vou fazer, vocês vêm. E ele começou a curar, começou a libertar, começou a ressuscitar morto. E ele fez. Vocês viram eu fazendo? Vi. Vocês entenderam meu ensinamento? Entendemos. Agora vocês vão. Enviou os discípulos mais de uma vez, e eles chegaram contando o testemunho, falando, Jesus, de fato, o reino dos céus foi estabelecido na terra, pessoas foram curadas, demônios foram expulsos, o reino dos céus avançou, nós tomamos territórios, aleluia. Aí Jesus fez o quê? Missão cumprida, igreja estabelecida, vamos agora para a redenção da humanidade. Aleluia. Estabeleceu a igreja, ensinou, discipulou, enviou, deixou poder, autoridade, fez tudo o que ele precisava fazer para gerar a semente da noiva que ele vai vir buscar. Aleluia. Agora era necessário consumar aquele sacrifício substitutivo pelo pecado da humanidade que foi gerado lá no jardim do Éden com a desobediência do homem. Jesus vai para o Getsemane, para o lugar da prensa, e ele ali começa a orar a Deus, clamar a Deus, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, porém todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Em mais uma vez, ele se submetendo como um servo voluntário à vontade soberana de Deus, porque a vontade dele era desistir, a vontade dele, do homem carnal que estava ali, era falar assim, eu não quero, afasta de mim esse cálice, estou disposto a desistir do plano da redenção pela minha vontade, porém todavia, eu estou pronto para servir a sua vontade. Se a sua vontade é a cruz, eu vou para a cruz. Prendam Jesus. Vocês viram a encenação aí, ó? Bateram tanto nele, gente. Meu Deus. Você viu a descrição que o Juliano Sonco deu aí sobre tanta dor que foi gerada nele. Ele nem queria aquilo e nem precisava daquilo. Mas ele, por obediência, escolheu passar por tudo aquilo.
meu Deus, por causa de mim e por causa de você, para nos dar acesso a essa vida e uma vida eterna livre do pecado. Porque aquele sangue que um dia lá no Egito marcou o livramento daquele decreto de morte que havia sobre a humanidade, o sangue de Jesus na cruz do Calvário fez exatamente a mesma coisa por mim e por vocês que estão aqui nessa noite. Gente, eu vou ser sincero para vocês, eu não merecia. Deus sabe que eu não merecia. A minha humanidade, ela é má, ela é perversa. Não é por merecimento e nunca foi, mas pela graça dele. Aleluia. Além de me salvar, além de me dar acesso a uma vida eterna com ele, aqui na terra, a cada dia ele vai me melhorando, para que eu me torne cada vez mais parecido com ele, e o relacionamento com ele vai ficando cada vez mais íntimo. Sabe, você vai orando com a Deus coisas pela manhã, e daqui a pouco, de tarde, você já vê a resposta daquilo que você havia pedido pela manhã. Você está caminhando e uma situação aparece e de repente te pedem ajuda porque enxergam em você o brilho de Cristo e falam: pastor Alex, ora aqui por mim, faça algo. Por que eles notam isso em nós, gente? Não é por conta da nossa humanidade ou por conta das nossas capacidades, mas isso é o reflexo do trabalho do Espírito Santo em cada um de nós. É Ele que vai nos convencendo da justiça, daquilo que nós precisamos ir melhorando, para se tornar cada vez mais parecido com o servo sofredor, aquele que não queria, mas se submeteu. Quantas vezes nós, sempre servimos a nossa própria vontade e não estamos dispostos a nos submeter à vontade daquele que nos chamou, nos enviou. Acabou, glória a Deus. Quantas vezes, Tati, nós falamos: minha vontade não é de hoje não. Não, negócio de casa de paz aí, negócio de célula, eu não quero. Mas se nós queremos nos tornar parecido com Jesus Cristo, nós temos que deixar o quero para outro plano. Enquanto envolve o reino dos céus, expansão do reino na terra, tomada de território, irmãos, temos que nos submeter à vontade de Deus. Aleluia. Na morte de cruz, ele diz: está consumado, entrega o seu espírito. E ele foi assunto aos céus. Mateus 27, 51 começa assim: ó, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Aconteceu um terremoto. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem? Os que ressuscitaram. O que aconteceu com Jesus na cruz foi tão poderoso que até aqueles santos que já estavam dormindo ressuscitaram e entraram na cidade santa, foram vistos por muitos. Olha o tamanho do impacto do que aconteceu na cruz. Houve um terremoto, o dia se tornou noite, tanta coisa aconteceu ali. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o quê? A propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro substitutivo. Ele é o Cordeiro que foi morto em meu e em seu lugar. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isaías 53 descreve o sofrimento do Messias. Tudo o que aconteceu ali com ele na cruz foi visto no mundo do Espírito.
até que aquela vitória da cruz produziu um impacto, gente, que às vezes não é ensinado nesse período de Páscoa. Preste bastante atenção aqui, que talvez essa seja uma das principais chaves dessa mensagem. A vida com Jesus e o que está sobre o governo dele disponível para nós. Efésios 4 fala assim, ó, por isso diz: subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Quando Jesus morreu, ele subiu ao mais baixo da terra, tomou a chave do inferno da mão do Satanás, tomou a chave da morte da mão dele, e subiu triunfante ao mais altos céus, para cumprir todas as coisas, todas as profecias. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e quando ele subiu, lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Quando Jesus foi assunto aos céus, subiu nas nuvens, as pessoas, mais de 500 pessoas na praia, viram ele sendo assunto aos céus e subindo. Só que muitos anos antes, Daniel já tinha visto essa nuvem chegando. Aleluia! E com ele, olha só, Daniel estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o que, gente? O domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino não passará e não será destruído. Aleluia! Quando Jesus subiu aos céus em Atos dos Apóstolos, aquilo já foi anunciado lá em Daniel, ele já tinha visto, só que ele não viu Jesus subindo, ele já viu Jesus chegando lá no céu. Aleluia! E ele sendo honrado, sabe, ele sendo glorificado, sendo exaltado lá no céu, entregue todo o governo nas mãos dele. O Jesus que você clama aqui, quando você dobra os teus joelhos e ora, não é o Jesus da cruz, não é o Jesus da manjedoura, é esse que está sentado no alto e no sublime trono, que tem o governo sobre todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Daniel viu ele chegando lá, mas Deus mostrou para João o próximo passo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como uma trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o derradeiro. E eis que o que vês, escreve em um livro, e envia a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Aleluia! Jesus não é aquele Jesus que foi mostrado aqui na cruz, todo machucado, ferido. A descrição daquele que está sentado lá no alto e sublime trono é que ele tem os cabelos brancos como a lã da neve e olhos como chamas de fogo. Os seus pés são semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando o vi,
caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas estou aqui vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, aleluia. Celebre a Deus no seu lugar com intensidade, em nome de Jesus, aleluia. Está disponível para mim, está disponível para você, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as nossas pisaduras, aquele que venceu na cruz todas as coisas. Ele detém o poder de tudo em suas mãos, e Ele está disponível para nós nessa noite, aleluia. Só nele existe tudo o que nós precisamos, só nele existe a salvação, só nele existe um caminho que nos conduz a uma vida com Cristo aqui na terra. Somente através dele nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus em nós, que nos equipa, que nos guia, que nos governa, que nos faz ser verdadeiros servos, aleluia, filhos de Deus. Eu quero fazer um convite para vocês nessa noite. Eu sei que hoje tem muitos visitantes aqui em nosso meio, e você nesse momento tem a oportunidade de fazer conforme a Bíblia diz, que é confessar de modo público, entregando a sua vida para Ele, falando assim: Jesus, governa a minha vida. Eu entendi que somente o Teu sangue me purifica do pecado. Eu entendi que você está vivo, que o Senhor reina em grande glória, em grande poder, que o Senhor tem em Tuas mãos o poder de mudar a minha vida, de me sarar, de me transformar em uma pessoa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um empresário melhor. Você tem hoje a oportunidade de levantar as suas mãos e garantir acesso a essa porta da